Hoje vamos falar do quadrinho sueco. Putz, já estamos fazendo quase todos os países nórdicos, só falta a Finlândia, que sabe-se lá quando eu vou fazer o vídeo sobre a história do quadrinho finlandês e da Islândia, que deve chegar aqui o mais breve possível. Esse mais breve pode ser um intervalo longo, mas vai chegar. Essa pesquisa já está sendo feita há um bom tempo, até porque eu tenho uma ligação com o rolê da Islândia e tal. Fiz, inclusive, um trabalhinho numa matéria aí que eu falei um pouco sobre os quadrinhos islandeses, vou deixar o link aqui, mas o assunto não é a Islândia, apesar de os quadrinhos suecos terem chegado na Islândia há um bom tempo atrás e tudo mais, mas calma, tô dando muita volta aqui. Vamos focar no que importa, quadrinhos da Suécia. Bora! Ao contrário da Noruega, que a gente foi lá atrásão, aqui na Suécia a gente vai pro finalzinho do século XVIII, 1790, quando duas pessoinhas fizeram uma série. Na verdade foi um título em que eles zoavam a igreja católica, chamada A Garota e o Padre, em sueco chamado Flickan och Pristen, feito por dois caras chamados Johan Tobias Sergel e Carl August Ehrensvärd. Eles criam uma historinha caçoando da igreja católica. Nesse rolê dos padres pecaminosos casarem com outras mulheres e coisa do tipo, eles fazem uma tira em que uma menina e um padre se atraem. Aí rolam uns rolezinhos assim, mas rola uma obra satírica aí do padre dando em cima da garota e coisa do tipo. Os suecos aí desde sempre provocando as instituições religiosas. O Carl August, é importante dizer que na mesma época ele cria outras obras que lembram muito quadrinho, né? Que o advento aí de uma narrativa com imagens e texto. Não era nada muito pesado com aquela legenda gigante, tinha alguns textinhos aqui e ali, umas legendinhas mais curtas, mas ainda assim era a junção desses dois conceitos, né? O romance em estampas, que é um termo que o Topfer cunha, quando ele vai começar suas primeiras obras em quadrinhos, né, ali na Suíça. Então lembra muito esse rolê do romance ilustrado. E aí em 1835 um militar suíço vai para a Suécia, o Fritz von Dardel, que é muito influenciado pelo trabalho do Topfer, vale mencionar, até porque o Topfer é suíço e tal. Ele é mandado para a Suécia e lá na Suécia ele começa a fazer suas obras que lembra muito o que o Topfer fazia. Mesma estruturinha, quadrinhos divididos, legendinha, uma cadência narrativa, uma cadência cronológica sequencial, delimitada e tal. Ele começa a fazer isso e, curiosamente, não vinga. As pessoas que vão se inspirar em artistas para fazer quadrinhos não se inspiram no suíço, porque eu não sei, porque a obra dele é bem interessante, sabe? É bem característica e bem própria. É até um pouco melhor que o Topfer, eu diria, mas bem pouquinho, sabe? Nada assim grandioso e nem nada. A obra principal que ele faz na Suécia chama-se Et Frieri, em tradução livre, proposta de casamento, em que ele faz historinhas engraçadas com situações românticas e casamenteiras. E por incrível que pareça, a galera não se inspira nele pra fazer quadrinhos, e sim só com artistas que vão aparecer mais pra frente. Porque na Suécia, assim como na Dinamarca e na Noruega, era muito comum e era muito mais popular os livros ilustrados. Então esse estilo de narrativa não pegava muito os suecos ali não. Eu não sei por quê, pra ser bem sincero, porque na Dinamarca fez sucesso esse tipo de material. Aí na Suécia não pegou muito. Até na Noruega fez um relativo sucesso, a galera achava interessante, mas na Suécia não vingou. Suecos. Só que aí em 1862, com o sucesso da Punch, aquela revista de humor que tá em todos os países do mundo, quase todos os vídeos que a gente faz aqui pro canal do Gibizinho do Eliminado tem o dedinho podre da Punch aqui no rolê. Na Suécia não foi diferente. Os autores, os artistas se inspiram na Punch para fazer suas próprias charges, suas próprias revistas satíricas, e surge uma caralhada de revistas. E aí em 1862, pegando a febre da Punch, surge uma revista das mais famosas da Suécia chamada Sondagnis. E pegando carona com grande sucesso, era tipo a versão da Punch sueca, e pegando carona com essa revista, surgem outras como a Casper, de 1869, e a Strix, de 1897. Curiosamente, em 1924, a Sondagnis e a Strix, elas se fundem.
E surge a revista com o nome mais criativo de todas, a Sondagnice Strix. Sim, não tinha nenhum lance de nome criativo, tipo Vegeto, que é o Vegeta com Goku, ou Gogeta e coisa do tipo. Não, eles só pegaram os dois nomes e juntaram, ficaram a Sondagnice Strix. Super criativo. E aí essa parceria de sucesso dura até 1955. Então juntaram as duas revistas mais populares da Suécia e apresentou novos artistas e grandes artistas que foram responsáveis por influenciar uma geração de artistas posteriores. Principalmente na Strix, é onde aparece um abençoado. Oscar Anderson. Mas antes de falar do Oscar Anderson, eu tenho que pontuar aqui 3 artistas muito cabulosos, né? Eles ficaram muito populares em pintura, mais na pintura do que no quadrinho, que um deles é de tirar o chapéu, mas vamos lá para os nomes. Temos o Conny Burman, o Bruno Liljefoys, que esse cara, quando eu pesquisei o nome deste bendito, as artes que ele fazia era de tirar o chapéu, cair o cu da bunda. Parecia fotografias, tem uma muito boa dele que é de uma raposa e tem uma do coelho também, que pelo amor de Deus, eu olhei aquilo ali e falei, caraca, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, sabe? E é muito pouco conhecido, principalmente aqui no Brasil, não sei lá fora, acho que ele é mais celebrado lá, obviamente, em alguns países da Europa, mas aqui no Brasil a gente nem ouve falar do bendito. E eu fiquei, caraca, que arte incrível. Quadrinisticamente falando, ele não é muito bom não. Ele tem um excelente estilo de pintura, mas para quadrinho não pegou não. E o Albert Engstrom, que também é competente aqui e ali, faz umas obras de quadrinhos que, assim, apesar de serem interessantes, não inspira, ao contrário do Oscar Anderson que iremos falar agora, que aí sim, este ser humano, que viveu muito pouco, coitado, é uma história meio trágica aí, fez uma revolução no que diz respeito à narrativa sequencial sueca. Em 1897, o nosso querido Oscar vai trabalhar na revista Strix. E aos 22 anos ele lança sua primeira série, mentiras, chamada... Cara, esse nome é grande, vamos lá. Em 1899 ele lança a série Broderna Napoleon or Bartholomeus Lund from Grokopins Ressa Jordenrunt. Composer whose name is never included with the greats. Why is it the world never remembered the name of Johann Gambelputty? De von Ausfern, Splendenschlitt, Krasskrenbon, Friedigedangledungle, Barstein, von Neckthresher, Applebanger, Horowitz, Tikulensik, Grandenotti Speltitel, Grandisch, Grunwaldnahe Speltewasser, Köstlich, Imbel, Eisenbahnwagen, Guten Abend bitte, eine Nürnberger Bratwürstel, gespürt mit 2 Marke Lube Hunsfurt, Gumberabe Schonendanke Kalbsfleisch, Mittelrake von Hauptkoch auf Ulm. Que eram histórias do irmão Napoleão e o Bartholomeus fazendo aventuras muito malucas aí, extremamente imaginativas. E que desenho, cara, que desenho incrível que o Oscar tinha, bicho. Pelo amor de Deus, mas não foi essa que causou o frisson, e sim a série do homem que fazia o que dava na telha. Em tradução livre, o nome da série é essa, porque em sueco se chama Mannen Songor Vansonfaller Onon In, em 1902, que basicamente é o homem que faz o que dá na telha, que era um personagem muito chato, que, cara, filho da puta, cara, que ele fazia o que ele queria, né, até porque o título é esse, o homem que fazia o que dava na telha. Tem uma tira dele que é engraçada, que ele vai cumprimentar um cara que ele não gosta e quando o cara vai embora, ele corta as falanges dos dedos. Outra situação, ele está com guarda-chuva na rua, está chovendo, e quando acaba a chuva, ele joga o guarda-chuva fora e segue sua vida. Era um cara muito chato, e tem uma história que ele meio que se apaixona por uma menininha, e o Oscar, ele faz um spin-off, que é da menina que fazia o que dava na telha, que é essa personagem aí que, né, foi atraída com o cara que era um pau no cu. E, cara, essas tiras eram legais porque ele trabalhava muito o conceito da imaginação. Tem uma história que tem um balão voando e o homem, ele estica o pescoço
até chegar no balão. Então ele já começava aqui a trazer umas inovações imaginativas bem interessantes, um negócio meio surreal, sabe? Que ele vai trabalhar mais pra frente numa outra tira dele, que é um cachorro do cara que na verdade é um dinossauro, é um monstrengão, assim, que faz várias bagunças e diabruras. E essa série, ela é compilada no livro, inclusive ela tem completo online, eu vou ver se eu lembro do link que eu peguei e vou colocar aqui na descrição pra vocês lerem, que é uma leitura muito interessante. Tem poucos textos, então se você não souber sueco, perfeito, você vai entender, né, algo meio pantomímico, assim, que lembra um pouquinho o pai e filho do quadrinho alemão, do Plauen, e eu recomendo. E aí durou 20 capítulos e foi um dos títulos mais, assim, o primeiro título longevo com um personagem recorrente publicado na Suécia. E aí a tira do dinossauro é o Urhunden, que lá nos anos 80 virou o nome de um prêmio, pra vocês verem a influência. É tipo, tem os prêmios americanos de quadrinhos, né? O Eisner era o mais importante, mas aí tem outros prêmios de quadrinhos também. O Urhunden é um desses prêmios abaixo do mais importante sueco, porque a gente vai chegar no prêmio o nome do prêmio mais importante da Suécia, que vem de uma tira sueca também muito popular e muito boa. Mas calma lá que vamos chegar lá. E aí, em 1906, tragicamente, o Oscar Anderson tira sua própria vida, morrendo muito novo. Ele morreu com 29 anos. Ele tinha uma carreira incrível pela frente. Eu não sei quais foram as situações que levaram ele a executar a saída húngara, mas é uma pena. Como que tinha um potencial muito grande a ser explorado ali. Imagina o quanto que ele podia inventar e melhorar o quadrinho sueco, e aí foi ceifado de forma muito trágica. Uma pena, mas fica a memória aí do Urhunden, do homem que fazia o que dava na telha, e a série dos irmãos Napoleão e Bartolomeus, que tá registrado, tá gravado na história do quadrinho sueco, e é muito celebrado lá. Isso é muito bom, mas uma pena o que aconteceu. E aí, entre os anos 10 e 40 na Suécia, é quando tem a maior produção, a maior velocidade, a maior quantidade de títulos, autores novos, e o quadrinho já começa a se cristalizar estruturalmente falando. A gente, mesmo com o homem que fazia tudo que dava na cabeça, né, o homem que fazia tudo que dava na telha, aqui já começa a ter uns elementos mais aprofundados de quadrinho, até porque nos anos 10, a história em quadrinho americana e até francesa ali, em alguns outros países europeus, já estava bem estruturado, podemos dizer assim. As estruturas clássicas que a gente tem do quadrinho moderno hoje já estavam ali, balões de fala, recordatório, diagramações malucas, menos uso de legenda, sem precisar indicar números de leitura, já estava mais delimitado ali. Na Suécia foi chegando algumas tiras aqui e ali, e o mercado interno foi se desenvolvendo e andando com as suas próprias pernas. E aí surgem diversas revistas que tem quadrinho aqui e ali. Em 1912, uma editora chamada Allen e Akerlund funda a revista Alt for Atla. Atla, se for igual ao islandês, é para todos. E Alt, eu não sei o que é. E aí, nessa revista semanal, né, servia como casa para novos artistas. Entre eles, eu vou ler o nome dos caras aqui, perdoem o meu sueco. Publicação de um título chamado Fridolf Selinder, de Knut Stanberg, é um dos títulos mais longevos da história do quadrinho sueco, que dura 30 anos. O Knut, ele fazia outras séries. Tem uma famosa dele que é Contos do Barão Munchausen, que é bem interessante, é um colorida, bem legal, mas ainda não era tão quadrinizado assim, tinha um advento de legenda e tal. Mas ainda assim era um negócio bem feito, cara. É muito bonito as páginas, né, os painéis que o Knut fazia. Porra, é um começo muito bacana do quadrinho sueco aí. Outra série que foi publicada nessa revista foi a Burrebus, criado pelo Axel Bachmann, que ele também trabalhou na Casper. E eu acho interessante os desenhos dele. Ele tem uma página bem crítica durante o período da Primeira Guerra Mundial, que é o emagrecimento da população por conta da fome e escassez de comida. Então começa a página com o homem gordo, ele vai definhando. E aí no fundo tem umas explosões, uns tanques atirando e coisa do tipo. Ele publicou na Casper e lançou o Burrebus, que era uma comédia num estilo pastelão, a la Buster Keaton, na Alt for Atla. Mas durou pouco, então não é muito significativo assim, mas é interessante porque foi uma tira que fez sucesso, mas que durou pouco. E eu vou falar outras séries aqui, como a Jock, do Peter Lindroth, e o Kronblom, do Elov Persson. E o Kronblom, esse título fez um sucesso miserável. Foi adaptado para filme, foi adaptado para animação, para peça de teatro,
tem um museu dos personagens do Cronblon e tem uma estátua do Cronblon numa cidade de Orebro, lá. E eu falei, caraca, que cabuloso. E o estilo de desenho é muito legal, lembram tanto as publicações franco-belgas, pra vocês terem uma ideia de quão legal é. E ele vem sendo publicado ininterruptamente desde 1927. Então aqui já temos a série mais longeva sueca. Antes era a Fridolf Selinder, que durou 30 anos, acabou e depois de um tempo foi republicada de novo, mas essa tá sendo ininterrupta desde 27. Em 1932 surge a revista Varthen, que era uma revista tipo uma Caras da vida, sabe? Só que nela tinha publicação de algumas páginas de quadrinho, então alguns títulos foram publicados lá. Não vou separar alguns aqui porque tinham vários. Vamos dar foco nos mais impactantes, porque o que vai vir agora, gente, é o maior título do quadrinho sueco. Não tem nada mais arrebatador do que essa tira, chamada de Adamson, ou nos Estados Unidos, o Silent Sam. 1920, Oscar Jacobson cria a Adamson, que é um personagem mudo, não muda assim, é uma tira muda, extremamente de humor, da pantomima, que foi o primeiro quadrinho sueco a ser publicado num syndicate nos Estados Unidos. E o maior prêmio da Suécia de quadrinhos é justamente o prêmio Adamson, por conta desse título, por conta deste personagem. Inclusive, num vídeo do Gibizinho do Eliminado, eu acho que é do quadrinho costarriquenho, tem um personagem que é muito parecido com o Silent Sam, né, com o Adamson, que inclusive tem o nome lá de Adamson também, mas não tem ligações se é ou não. Usa o mesmo nome, mas tem um estilo gráfico diferente. E as histórias são de humor no estilo pantomima. Então não sei se o cara que fez o Adamson na Costa Rica não sei se ele pegou as tiras do Adamson do Jacobson e redesenhou, mas é curioso. Eu deixei uma pontinha de dúvida lá no vídeo, eu vou ver qual é, depois vou colocar aqui na descrição, no cards ou onde quer que seja, pra vocês irem atrás, porque tem aí um misterinho envolvido, hein? Música do Arquivo X tocando ao fundo. Em 1922, o Jacobson vai morar nos Estados Unidos, ele deixa o Adamson com um syndicate dinamarquês, o PIB, que eu comento no vídeo do quadrinho dinamarquês. Pra quem não sabe, eu vou dar um contexto rapidinho. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. O syndicate era basicamente uma empresa que agenciava os artistas, ou seja, os artistas faziam suas tiras, colocava no syndicate, e o syndicate era responsável por divulgar e espalhar essas tiras por vários locais do mundo. A Islândia, por exemplo, vai ser difícil eu não falar da Islândia porque os primeiros quadrinhos da Islândia vieram de syndicates da Dinamarca e da Suécia. Eu vou falar do syndicate da Suécia logo, mas a PIB foi um dos maiores syndicates dos países nórdicos, então muitas publicações dos Estados Unidos chegavam na PIB e a PIB espalhava para os outros países da Europa, principalmente os nórdicos. E aí quando o Jacobson deixa o Adamson para a PIB vai e lança nos Estados Unidos, aproveitando o gancho de que ele já estava morando nos Estados Unidos, então lança lá como Silent Sam, popular pra caramba, muito popular mesmo, vocês não têm ideia. E aí acaba que vira uma fama danada. Ele acaba vivendo, o Jacobson fica vivendo nos Estados Unidos até sua morte, se eu não me engano. E prestígio pra caramba, exposições do quadrinho dele e tal, bem impactante, bem influente mesmo. E aí em 45 o Jacobson morre e a tira é continuada pelo Viggo Ludvigsen, até 1964, quando a tira é encerrada de fato. E uma coisa legal é que o Adamson lembra muito o Homer, do Homer Simpson. Eu não sei se o Matt Groening se inspirou nele, talvez sim, porque o Silent Sam era muito popular nos Estados Unidos e o Groening tem essa veiazinha de quadrinhos da Era de Ouro. O cara gosta, então acho que tem. Inclusive eu falo de um quadrinho do Groening aqui, Vida no Inferno, lançado pela Veneta. Quem quiser assistir, deixa o convite aí, mas eu já vou falar aqui que eu não gostei muito não. Mas se vocês quiserem saber a minha opinião mais longa, vão lá assistir. Uma parada característica no quadrinho sueco é que os quadrinhos não eram voltados nem pensados para ser para crianças. Ao contrário de países como Estados Unidos, que tinham histórias voltadas para criança mesmo, tinha as histórias de crime, terror, etc, mas o quadrinho mesmo era algo infantil.
apesar de que muitos deles serem publicados em jornais, mas nessa época aqui, já dos anos 30 e tal, os Estados Unidos tinham serviço de super-heróis que aí era pro público infantil. Claro, as tiras em jornais não eram para crianças, algumas vieram a ser, os jornais viram que aquilo tinha um potencial de agregar crianças a comprar jornaizinhos dele, né? O pai lia o quadrinho que ele queria, a criança lia o quadrinho que ele queria, vendia mais jornal, vendia suplemento, etc e tal. Mas aqui na Suécia os quadrinhos eram pensados para o público adulto. Não tinha esse advento de revistas ou quadrinho infantil. Foi mudar um pouco depois, quando surge a revista Folkskolan Barntidning, que começa a publicar ali entre 1 e 2 páginas de quadrinhos infantis. Então já era infantis, já era pensado, né, para o público infanto-juvenil ali naquela época, meados dos anos 20. Essa revista, a Folksland, era publicada desde 1892, e aí, no meados da década de 20, ela passa a pôr gibizinhos em suas páginas. E eles eram safados e não acreditavam. Era um erro bizarro, tanto na PIB quanto na Bulls. A PIB depois de um tempo mudou, mas a Bulls, eu já dei queimei a largada. A Bulls era o syndicate da Suécia, vou falar deles daqui a pouquinho. A Bulls, ela pagava. Inclusive a Bulls foi responsável por mandar Mafalda, conhecida como Folda, para a Islândia. E aí muitas dessas séries não tinham créditos. Então ninguém sabia a autoria. Alguns ali aparecia, por exemplo, tem registros, né, na historiografia do quadrinho sueco do A.T. Biberg, que criou 2 grandes séries para essa revista, a Lilleman e o Pelles Aventyr. A Lilleman era uma história de um garotinho, era uma história fofa, podemos dizer assim, de comedinha, o garoto se estrupiando e coisa do tipo. E o Pelles Aventyr seguia um conceito de quadrinho mais engessado, antigo, com imagem e legenda, imagem, legenda, imagem, legenda. O Lilleman já era mais dinâmico com quadrinho, já tinha balão de fala, já tinha um recordatório aqui e ali e tal. O A.T. Biberg, que é o pseudônimo do Anders Theodor Biberg, cara fez bastante coisa legal ali na Suécia e eu coloco em destaque essas 2 séries. E nesse período surgiram outras, como a Lykoslaten, que era uma revista educativa, né? Já era pensada para criança num aspecto ali pedagógico, educacional, que lança uma série muito legal de uma quadrinista interessantíssima que fez muito sucesso. A série se chamava Spara Orlossa, da Birgitta Liljehook. A Birgitta era uma quadrinista de mão cheia. Ela era uma artista plástica muito boa e com essa série infantil fez tanto sucesso que até o governo sueco pagou para ela lançar coisas e distribuir nas escolas, para vocês terem uma ideia de quão impressionante foi. Inclusive ela, quando mais velha, lembrava muito a Vera Fischer. E aí, cara, durou de 1926 até 1963, a vida inteira da Liljehook, que eu acho o nome dela maravilhoso, os 2 Os tem trema, é um negócio lindo. Não sei se está certo, né, deve ser Liljehook, não sei a pronúncia do sueco, perdão aos falantes dessa língua, eu sou mais do islandês, mas também na broderagem dos países nórdicos, enfim. Que aí o governo falou, mulher do céu, cabuloso isso aqui, vamos fazer uma parceria, vamos distribuir em escola, é interessante. E aí assim foi feito. A Spara Orlossa não era aquele quadrinhozinho com balão de fala nem nada, ela seguia um modelozão clássico de imagem e texto. Lembrava muito as primeiras coisas que saíram no Semana de Suzette, era colorido, bonitinho. Era um traço numa pegada meio linha clara, vou jogar aqui pra alta aqui uma linha clara sueca. Não era nada muito rígido os traços, mas era colorido, os contornos eram bem definidos, então dá pra pegar aí uma linha clara sueca que a Birgitta fez. Assim como na Dinamarca e na Noruega, que tem aquele movimento muito maluco. Eu não sei, falando aqui Noruega, como se a gente tivesse colocado o vídeo da Noruega aqui. Quando eu estou gravando esse vídeo da Suécia, a Noruega ainda não foi eliminada da Copa, então não sei qual vai ser a ordem, se a Suécia vai vir primeiro ou depois. Mas enfim, já dando um spoilerzinho, tanto na Dinamarca quanto na Noruega tinha uma cultura, talvez na Finlândia também tenha tido, a cultura de revistas natalinas, que era muito sucesso, era o período mais aguardado do ano das editoras. Então muitos quadrinhos foram adaptados para um conceito da revista natalina. Valeu, natalino! Na Suécia não foi diferente. A popularidade da revista natalina era muito maior do que dos quadrinhos. Tanto que o primeiro personagem de quadrinho a entrar numa revista natalina, tipo, era publicado em jornal ou em revistas, né, tipo, antológicas com vários títulos, não tinha uma revista de um personagem principal. Tudo muda com o Adamson, que ele vira a capa de uma revista natalina, então tinham mais histórias do Adamson
nesse rolê. Pra vocês terem uma ideia que o personagem só tem uma história própria quando entra no rolê da revista natalina. Cultura nórdica. Aí sim, quem meio alargado, um pouquinho mais em 1929, surge o primeiro syndicate sueco, a Bulls. A Bulls, ela foi muito importante para a divulgação do quadrinho sueco, principalmente na Islândia. Depois que a Islândia se torna independente da Dinamarca, por exemplo, ela consome muito quadrinho sueco. Então foi essa vantagem. A Bulls chegou a publicar e lançar quadrinhos até na Argentina. Era veiculado quadrinhos suecos ali na Argentina. Por isso que eu fico com aquela pulguinha se o Adamson chegou até algum país sul-americano por conta da Bulls. Veio de onde, sabe? Era pirata, não era? Tinha um contato original, então, mas eu fico nessa, é muito parecido. Adamson, uma estrutura parecida, pantomima, suspeito. E os maiores artistas que trabalhavam para a Bulls eram o Sten Reinaldo com a série Babá e o Ruben Lundqvist com a série Hernat. Eu tenho que tirar o chapéu aqui pro Reinaldo, que ele parece o Sérgio Aragonês da Suécia. O desenho dele é maravilhoso, é deformado, é curvo, é bem legal mesmo. Eu vou colocar algumas aqui. Ele foi morrer lá pra 89. Ele nasce em 1906 e morre lá em 89. Cara, ele parece muito o Sérgio Aragonês, um bigodão assim, proeminente. O cara era cabuloso. E os desenhos dele era outra coisa assim, de tirar o chapéu. Incrível. Tem um quadro dele que é pintado no pastel e tal, que é, ó, puta, colorido, lindo demais. Eu teria fácil esse quadro aqui que eu tô mostrando pra vocês na parede de casa, fácil. E o Lundqvist não era assim lá muita coisa não, quadrinisticamente falando não é tão bom, e como artista também eu não gostava muito dos desenhos dele não, eu dei uma olhadinha aqui e eu fiquei, tá bom. Mas é importante porque ele foi um dos primeiros a fazer tiras diárias pra jornais e coisa do tipo, né, que era algo muito comum já no mercado americano. Mas assim, não faz o meu tipo, o estilo dele, eu prefiro muito mais do Reinaldo e tal. Eu acho mais legal essa arte mais parecida aí com Kandinsky da vida do que um Van Gogh ou um pintor francês aí da Belle Époque. E aí, uma das edições natalinas, em 1937, surge o Miska Muska Mickey Mouse. E aí começa aí na Suécia a popularidade desse personagem, que né, toda a Europa é dominada pelo Mickey e quadrinhos Disney. Em 1942, temos o primeiro sci-fi, a ficção científica sueca. Pô, começou o advento aí do sci-fi. É muito legal que em vários países do mundo começa meio que no mesmo período, é muito doido. O Alan Camp, do Eugene Simityov, é lançado. E ele tem um estilo muito similar de um artista que a gente vai falar mais pra frente, que é o do Bovil. E por que os estilos dos dois são parecidos? É porque o Simityov teve aula com o Bovil. O Simityov tinha um estilo de quadrinho muito classudo, podemos dizer assim, com que era publicado nesse período, tipo um Hal Foster da vida, só que o Bovil era mais cabuloso, mas vamos chegar lá, calma. Vamos pegar que o Simityov tava pro Hal Foster e o Bovil tava pro Franzetta, né? Então, você vê o Alan Camp, você vê que tem um estilo muito parecido com o quadrinho classicão americano. Isso é bem interessante. Eu pontuo ele aqui porque ele foi um dos primeiros a fazer ficção científica na Suécia com um estilo artístico bem classudo de quadrinho americano. E tinha uma pegada meio Buck Rogers e foi terminar lá em 1957. E algo curioso é que o Alan Camp foi publicado na Argentina. Olha aí a Bulls fazendo seu deverzinho de casa e espalhando o quadrinho sueco mundo afora. Os anos 40 também lança a primeira super-heroína mulher da Suécia e talvez do mundo. Em 1940, a Mulher Maravilha, se eu não me engano, é de 41 ou 42 e ela é taxada com a primeira super-heroína aí criada, não tenho certeza, posso estar enganado aqui nas minhas fontes, nos meus números, veio de cabeça essa informação, então peço desculpas se tivesse sido um equívoco, mas nos anos 40 surge a primeira super-heroína sueca, a Furacão. Não é Furacão o nome dela, mas em tradução livre a gente pode colocar isso. Mas foi a Dottie Virvelvind, ou a Garota Tempestade, a Garota Ventania, a Garota Furacones. Foi criado por Sture Lonestrad e desenhado por Lennart Eck. O Eck foi o primeiro artista a fazer os desenhos, né? Ele era o roteirista e o desenhista da Dottie. E depois de um tempo, acho que em 44, ele sai e é substituído pelo Bjorn Karlström. E aí a história muda um pouquinho o tom, né? O desenho dos dois era bem diferente. Tanto que o Eck, ele era o desenhista oficial do personagem fantasma do Lee Falk na Suécia. E que puta que pariu, fez um sucesso danado. Tinha um parque temático do fantasma
na Suécia. Pra vocês terem uma ideia, é um movimento parecido com o que era em Fiji. A Ilhas Fiji ama o personagem do fantasma, que eu fiquei de cara quando eu fui pesquisar sobre esse rolê. Eu falei, caraca, que maluquice. O Karlstrom assume, né, a série da Virvind, da Daughter, por quê? Porque ele já era conhecido por fazer histórias de aventura. Por isso que eu falo que muda o tom. Vira mais uma aventura do que propriamente porradaria e super-heróis aí, coisa do tipo. Mas era uma personagem interessante, ela voava, ela tinha uns poderes bem legais. A personagem era um turbilhão, foi bastante influente, foi bem interessante. Provavelmente a primeira super-heroína aí dos quadrinhos mundiais. Agora sim chegamos no Bovil, pseudônimo do Bo, Gustav Arvid Wilson, que foi um artista que morreu muito novo também. Puta que pariu. Morreu com 39 anos de idade. O cara era foda em fazer histórias de aventura, ficção científica, e ele tinha um pezinho ali na engenharia. Ele faz uma história de uns aviões tecnológicos futuristas que é muito interessante. O traço dele lembra muito do Frazetta. É impressionante. Ele não tá nem aí, ele desenha bunda, personagens musculosos pra caramba, com nádegas de fora. Tem uma foto que eu vou colocar aqui pra vocês, que é tipo 2 personagens olhando assim pra uma floresta, cheia de detalhes, assim, com muito desenho, muito elemento ali na página. É um deleite, é um desbunde. Ele começou a fazer adaptações de 1001 Noites, né? Ele morre, ele não termina 1001 Noites, outro artista substitui ele. E ele tinha também um projeto que ele começou a fazer alguns esboços e algumas páginas, que ele ia fazer uma adaptação gigantesca da epopeia nórdica, muita coisa da mitologia nórdica. Ele morre, e aí fica aí uma obra que seria uma das grandiosas do quadrinho sueco, inacabadas, ficou só no campo das ideias. Era um negócio ambicioso, e essa página aqui que eu tô colocando pra vocês, olha que parada incrível. Imagina isso tudo. Era tipo, eu posso colocar aqui, mas pode ser um exagero gigante. É tipo o projeto da Big Numbers, do Alan Moore e o Sienkiewicz. Só que feito por um homem só, o Bovil. Esse projeto grandão que ele ia fazer chama-se Gudasagan, ou A Saga dos Deuses. Os anos 50 já começa com o rolê das revistas. Então já tinha a publicação de revistas seguindo um padrão americano, e as tiras de jornais continuavam ali de vento e polpa. Era uma concorrência ali dos dois tipos de publicações dando a pau. Em 52, a série italiana Amok, se vocês, não sei qual vai ser a ordem do quadrinho italiano, ela é encerrada na Itália. Só que ela continua, o tamanho sucesso da Suécia, ela continua sendo publicada na Suécia eu não sei se foi de forma ilegal ou o quê, mas ela continua sendo publicada, e ela foi chamada de Kilroy na Suécia, e foi escrito e desenhado por um artista aí que vai ser um dos pioneiros na história de terror sueca, o Rolf Goss, que era um cara que ele tinha um domínio muito excepcional de claro, escuro, de tensão de página, cores carregadas. O cara era bom. E ele faz a primeira história em quadrinho de terror da Suécia, que é o Pássaro da Morte, chamado em sueco de Dödensfågel. E em 53 é publicada a primeira revista, de fato, para crianças da Suécia. Focada em quadrinho, tá? Tuf Ortos. E eu coloco 2 artistas muito bons aqui que contribuíram para essa revista. A Helga Herchen, que ela começa a fazer quadrinhos, mas logo ela parte pra escultura, artes plásticas e coisa do tipo. E o Rune Andreasson, que ele começa a fazer quadrinhos, ele cria um personagem chamado Ted, e ele meio que deixa um pouco de lado os quadrinhos e vai trabalhar com animação, fazendo adaptações animadas desse seu personagem, do Ted. Em 56 se publica uma revista chamada, eu não sei falar esse número em sueco, mas eu vou falar em português, 91 An, que era tipo a revista Spirou. Esse nome, né, a 91 An, desde 1932 era publicada, era uma história de comédia focada aí num batalhão, num exército, meio esquema de Recruta Zero, e eles lançam uma revista de antologia, né, como eu falei, a Spirou, que reúne vários títulos, várias obras diferentes dentro da mesma revista, inclusive a que dá nome à revista, né, 91 Ans, foi publicada e tal. É uma série que fez muito sucesso, faz muito sucesso na Suécia, tem estátuas dos personagens do 91 An, inclusive tem uma revista spin-off chamada 91 An Carlson, que é de um dos personagens dessa série. Dentro dessa revista é publicada uma série chamada Azanis, que foi feito com umas quantidades absurdas de filmes. Desde 1949 fazem algum filme dessa série em quadrinhos, é uma loucura. Nos anos 60, assim como na Itália, por conta do Umberto Eco, os quadrinhos viram temas
e coisas exploradas em universidade. É fundada a primeira academia de histórias em quadrinhos na Suécia e o primeiro festival, a primeira exposição de quadrinhos ali na Suécia. Então o quadrinho se torna importante, vira algo a ser digno de colocar a crítica, seja social, acadêmica ou o que quer que seja. Os anos 70 são marcados pelos fanzines e quadrinhos undergrounds, né? O pensamento livre, a liberação sexual, drogas, universidade aí começa a fazer vários quadrinhos e várias obras que criticam a sociedade, que usam elementos que meio que agridem a família tradicional sueca, que tem muito conservador safado na Suécia, tá? Não se enganem. E aí nos anos 70 é criado de fato o maior prêmio do quadrinho sueco, o Adamson. Os anos 80 marcam o declínio do quadrinho sueco, mais obras adultas começam a ser feitas, e isso vai influenciar uma galera que viria mais pra frente, histórias críticas, mais políticas, né? Então já vira um mercado aí que o quadrinho sueco hoje tem muito desses elementos, principalmente uma quadrinista que é bastante famosa e publicada aqui no Brasil, que a gente vai chegar lá. Meio que a sementinha desse tipo de publicação começa aí nos anos 80. Mas que infelizmente tem um declínio, a saturação ali do quadrinho nessa região. Mais feiras de quadrinhos começam a ser feitas. Nos anos 90 acontece o primeiro curso de graduação ao mestrado, um curso aí de longa duração na universidade, focado exclusivamente para quadrinhos, na Universidade de Gävle. E também os quadrinhos independentes começam a tomar força e fôlego nos anos 90. Os anos 2000, mais histórias de terror, mais histórias surreais e, consequentemente, histórias políticas começam a ter destaque. Erotismo também era utilizado e mangás chegavam ali na Suécia e meio que deu uma movimentada ali no mercado, né? O primeiro mangá sueco, chamado Tokyo by Night, é feito em 2004. E vale dizer que a maior influência de mangá na Suécia é com Dragon Ball. E assim, atualmente os quadrinhos digitais aí estão em voga. E eu separo de artistas assim contemporâneos dois. A Liv Stromquist, que é bastante publicada aqui no Brasil, com suas obras feministas, obras políticas críticas acerca do papel da mulher na sociedade. Tem todo um rolê também histórico, ela faz um trabalho sobre o corpo feminino, sobre como a mulher é colocada dentro da sociedade, que é interessantíssimo. Ela tá bem queridinha aqui no Brasil, tá publicando muita coisa dela, vai publicar mais aí. E também um cara que eu particularmente adoro, chamado Erik Svertov, que ele é um cara que o estilo dele é uma mistura de David Lynch. Tem um elemento ali de Twin Peaks no meio. O Ito Junji, o mangaka, tem uns elementos aqui ali. Ele não é influenciado por esse garoto, né, porque ele é mais novo que ele, pelo Chris Gucci, um australiano aí maravilhoso. Eu vejo o trabalho dos dois muito parecidos. Só que o Erik, ele foi uma grande surpresa que a Dark Side publicou esse ano, um quadrinho dele que eu tô louco pra ler, chamado Spa. Eu já tinha visto algumas coisas em inglês, né, ele foi publicado aí ano passado, lá nos Estados Unidos, que é uma parada muito maluca. É um spa assombrado com umas criaturas, uns monstros assim, naquele estilo artístico do Erik, que é um traço bem fininho, um negócio bem, sei lá, estranho, sabe? É um negócio surreal, com onírico, com terror, nonsense, é bem lynchiniano a parada, sabe? Tipo Eraserhead, assim, que tem uns bichos bizarros, sabe? E umas situações meio malucas, tem aqui nesse quadrinho. Eu tô esperando sair uma promoção louca aí do Spa pra eu pegar, ou se a Darkside quiser mandar aí pra nós, agradeço. Mas sugiro demais vocês irem atrás do trabalho do Erik e da Liv, que são quadrinistas assim de mão cheia da Suécia e que são artistas interessantíssimos, maravilhosos e contemporâneos. E é muito bom saber que está sendo publicado aqui no Brasil, que é um país que só publica coisa de Estados Unidos, França, Japão. Sorte que o mercado está mudando. Bom pra gente que acompanha. Então ficamos por aqui. Vai ser um vídeo longo, eu tenho certeza que vai ser mais 12. É um mercado que vale a pena ser falado, comentado, e tem muitos títulos interessantes pra sair aqui ainda. Se tiverem gostado, mete o like e comenta, divulgue. É muito importante que vocês divulguem esses vídeos para o máximo de pessoas possíveis para conhecer o canal e pessoas que têm interesse em quadrinhos. Estamos conversados? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. É importante saber, talvez a Suécia seja campeã, então nunca saberemos qual será o gibizinho do vencedor. Tô gravando de antemão e tô deixando programado, seja qual for. Será que vai ser Estados Unidos? Será que vai ser Suécia? Qual país que vai ser? Nunca saberemos. Até o próximo vídeo.